Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nessa semana eu gostaria de falar sobre a bondade de Deus. E baseado nisso, eu gostaria de ler o versículo que está no livro de Salmos, capítulo de número 34, e o versículo de número 8 diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Queridos irmãos, o salmista Davi, falando nesse versículo, ele fala que nós devemos provar e ver que o Senhor é bom. E na verdade o Senhor, ele é bom mesmo. Estive pesquisando algumas passagens bíblicas e eu vi a bondade de Deus para com a humanidade. A Bíblia vai contar a história de Adão e Eva, quando Deus criou o mundo. A Bíblia disse que Deus criou, e logo após ele criou o homem e colocou o homem no jardim para que pudesse cuidar do jardim. Aí Deus é tão bom que viu que Adão estava ali só no jardim. Aí o que Deus faz? Deus cria para ele uma companheira chamada Eva. E após o Senhor ter criado Eva para compartilhar daquele jardim juntamente com Adão, a Bíblia disse que com o passar do tempo, que é de conhecimento de todos, que Deus falou que não era para eles comer uma determinada fruta que estava na árvore, uma árvore que estava no meio do jardim. E a Bíblia disse que, como todos conhecem, de conhecimento de todos, eles acabaram desobedecendo a ordem do Senhor e fizeram o quê? Comeram desse fruto, dessa árvore que não podia comer. Aí já está a primeira bondade de Deus. Ora, se Deus criou o mundo, criou o jardim, colocou eles dois lá, Deus poderia muito bem, já que desobedeceu a ordem divina, a ordem de Deus, Deus poderia muito bem destruir os dois e fazer outro Adão e outra Eva, para dar continuidade ao desejo do seu coração. Mas Deus foi tão bom que deu uma segunda chance, ou uma segunda oportunidade para Adão e Eva, não os destruindo, mas expulsou do jardim. Deu uma outra oportunidade para ele. Então, meu irmão, Deus é bom. É que muitas das vezes nós não vemos a bondade de Deus. A Bíblia vai contar a história ainda que uma certa vez Deus chama o patriarca Abraão e ele faz promessa. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Que ele teria um filho. Ele já era velho de idade, a sua esposa Sara também já era velho de idade. Mas Deus prometeu dele fazer uma grande nação e que ia dar um filho para ele, algo impossível, Mas Abraão creu na promessa. Só que com o passar do tempo, demorou essa promessa se cumprir. E Abraão desobedeceu a voz do Senhor. E acabou não tendo filho com a sua mulher legítima. Porque naquele tempo, só para que você entenda, naquele tempo, os casais, quando eles casavam ou se ajuntavam, fazia ali aliança, e a mulher não pudesse ter filho, era a lei e poderia ser, desde que a mulher aceitasse, que o homem, já que sua mulher não tinha filho, ele podia pegar a empregada, ou seja, a empregada da sua mulher, e poderia ter filho com a empregada da sua mulher. Então o que acontece? Aí Deus promete um filho para Abraão da sua mulher legítima. Aí demorou, não aconteceu. Aí o que eles fizeram? Ele acabou tendo filho com a serva da sua mulher, ou nos dias de hoje, a empregada de sua mulher. Ou seja, Abraão desobedeceu a ordem do Senhor. Deus falou que ia dar um filho do casamento dele e dele sairia uma grande nação, mas Abraão não teve a paciência de esperar a promessa do Senhor. Mas Deus foi tão bom que Deus abençoou. E no tempo determinado, Deus deu um filho para Abraão, conforme lhe prometera, que foi Isaac. Ele teve filho com a sua esposa Sara. Mas ele tinha um outro filho com a serva da sua esposa. Mas Deus foi tão bom que tomou conta e não deixou passar a sua palavra batida, ou seja, não deixou de cumprir a promessa que ele fez para Abraão. Deus também poderia, assim como ele poderia ter destruído Adão e Eva, Deus poderia ter falado para Abraão, eu prometi para você dar um filho, mas você desobedeceu, não esperou, então a promessa acabou, Abraão. Mas não, Deus é bom, porque ele prometeu
e ele cumpriu, deu um filho para Abraão, e desse filho deu o nome de Isaac. Mas Deus também foi tão bom que depois também abençoou o outro filho de Abraão com a serva, que chamava Ismael. Então Deus, ele sempre, ele é bom todo, como diz o filme, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. Nós que somos muitas vezes, como é que eu posso dizer? Nós que não perseveramos no nosso Deus, em confiar nele. Esse salmo que eu acabei de ler diz que provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. São poucos que prova do amor de Deus e confia que até mesmo que as coisas não dão certo, eles confiam que Deus vai dar um jeito. E Abraão, ele deu um jeitinho e fez o outro filho, mas Deus lá na frente o abençoou. Abençoou seu filho com a sua serva, ou a serva da sua esposa Agar, que chamou Ismael, mas também abençoou Isaac do seu casamento e fez realmente dele uma grande nação. A Bíblia vai falar também de Moisés. Quem aqui não conhece a história de Moisés? Moisés, depois que Deus fez cumprir e tirar o povo de Israel do Egito, no deserto, todas as orações que Moisés fazia para Deus, Deus ouvia. Pediu para Deus, o povo queria água, Deus ouviu. Mesmo o povo murmurando, Deus é tão bom que mesmo o povo murmurando, Deus poderia não mandar água. Estava com fome, Deus mandou pão e carne. Deus podia negar tudo isso para o povo, e o povo murmurava contra Deus. Então, Deus, ele é bom todo tempo, meu querido. Mesmo que nós muitas das vezes não agradamos a Ele, não fazemos a sua vontade, mas Ele é bom para conosco. Porque se Ele não fosse bom, já que nós não obedecemos, já que a gente não faz aquilo que agrada a Ele, quando nós pedíssemos algo para Ele, Ele não nos daria. Deus, Ele é bom. A Bíblia vai contar também a história de Elias, o profeta. Quantas orações Elias fez. Quantas obras grandes ele fez para Deus. Mas a Bíblia diz que uma certa feita ele ficou desanimado, porque o rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, procurava ele para o matar. Aí o que ele fez? Ele fugiu. E nessa fugida ele ficou escondido numa caverna. E a Bíblia disse que Deus, Deus vê tudo, meu querido. Deus vê todas as suas ações. Ele vê todas as afrontas que você tem passado. Deus vê tudo. E Ele é bom, é que você precisa ter paciência e esperar Ele agir na sua vida. E a Bíblia disse que Elias, a palavra do Senhor disse que ele fugiu e ficou numa caverna, parou de fazer a vontade do Senhor, ficou escondido. E Deus poderia também, dar um perdido em Elias, fazer igualmente ele. Já que você fugiu, não quer fazer a minha vontade, também fica aí na caverna, fica aí jogado na caverna. Não estou nem aí para você, Elias, fica aí. Deus podia fazer isso, mas como Deus é bom e a bondade dele alcança todos, a bondade dele é infinita, Deus lá dos altos céus viu Elias escondido na caverna e viu que ele não estava fazendo a vontade dele. O que Deus faz? Deus vem até ele e começa a chamar ele lá na caverna. E a Bíblia diz que quando Deus chama ele, começa a conversar com ele, aí Elias começa a desabafar com Deus. Eu tenho sido tão zeloso com a tua obra, tenho feito as suas vontades, tenho que fazer tudo que você pediu para me fazer, eu fiz. Mas agora eu escondi aqui, porque estão procurando para me matar. A Bíblia disse que Deus falou para ele: Elias, sai daí, Elias. A Bíblia disse que nessa conversa entre ele e Deus, ele pediu a morte para Deus. Ele pediu para que Deus levasse a sua vida. Para mim basta, chega. E Deus falou para Elias: Elias, levanta e come, porque grande é a tua caminhada. E Elias levantou, e a Bíblia diz que Deus falou para ele: agora você vai. Deus deu para Elias mais 3 ordenanças. Deus deu 3 ordens para Elias, para ele fazer, ungir o rei de Jerusalém, o rei de Judá, e ungir um profeta em seu lugar, que é o profeta Eliseu. E após Elias ter feito tudo isso, a Bíblia disse que Deus falou para ele que ia recolher ele. Olha que lindo, meu querido. Olha como é lindo o nosso Deus. Deus deu uma outra oportunidade para Elias. Deus falou depois, em outras palavras, dá a entender que Deus falou assim: você quer morrer? Então tá bom.
vou dar mais 3 coisas para você fazer. Quando você acabar de fazer essas 3 coisas, aí eu te recolho. Dá a entender que foi isso, né? Não está na Bíblia, entenda bem, não está na Bíblia, mas no meu modo de pensar parece que foi isso, parece que foi um acordo que Deus fez com Elias. Que depois de Elias ter feito essas últimas ordenanças, depois de Deus ter tirado ele da caverna e ter dado uma segunda chance para ele, falou: agora você vai e faz. Volta pelo mesmo caminho, ou seja, você não fugiu até aqui, então volta pelo mesmo caminho e faz isso que eu estou te ordenando. E a Bíblia diz que após Elias ter feito essas últimas ordenanças de Deus, Deus o chama e o recolhe, que é a história que a Bíblia diz que Elias subiu ao céu no redemoinho, né? Um carro de fogo separou ele do profeta Eliseu e ele foi levado ao céu. Então, meu querido, Deus é bom o tempo todo. É nós que muitas das vezes não somos tão bons para Ele o quanto Ele é bom para conosco. E esse salmo que eu li essa semana dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Meu querido, eu não sei como é que está a situação na sua vida, mas Deus é bom para contigo. Se você tem feito algo que não agradou ao Senhor, está desanimado, parou de servir ao Senhor, não vai mais para a igreja, não confia mais no Senhor, aqui está um versículo para você. Mais uma vez, prova que Deus é bom e Ele vai mostrar para você que Ele é bom na sua vida. Então, meu querido, a palavra de Deus para você nessa semana é essa: provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado, ou seja, bem feliz, a pessoa que confia em Deus tem tudo, meu querido. Só precisa ter paciência e esperar o tempo certo dele agir nas nossas vidas. Bem-aventurado o homem que nele confia. Se você lá atrás confiava no Senhor, você não confia mais porque as coisas desandou, deu tudo errado para você. Você está igualmente Elias, está escondido numa caverna. Mas Deus neste momento, não sei qual é a hora que você está ouvindo essa palavra, Deus está falando para você, para voltar a fazer o querer, voltar a fazer a vontade de Deus. E você vai ver o quanto Deus ele é bom com você. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. E não esqueça que Deus é bom. Prova dele, faça a prova de Deus. Eu quero ver se Deus é bom mesmo. Eu vou andar nos seus caminhos, vou fazer a sua vontade, vou fazer aquilo que Ele mandou fazer, eu quero ver se Ele é bom mesmo. Tenha certeza que Deus vai mostrar para você que Ele é bom. Tenha uma ótima semana. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se você puder se inscrever no meu canal, tem dois meios para você se inscrever. É @gerê com J ou @jeremias1967. Não sei se você está vendo pelo Instagram, pelo Facebook, né? Mas se inscreva lá e compartilhe essa palavra para que ela possa chegar a outras pessoas também. Deus abençoe, fique com Deus e na paz do Senhor.